chamo Fábio, Valéria. Vai agradecendo ao Senhor, porque o Espírito Santo está fazendo essa obra nova no teu coração, no meu coração. Nesse tempo de Quaresma, esse tempo que começou quarta-feira, é um tempo de vida nova, onde o Senhor quer fazer tudo novo, mas tudo pela graça dEle. A palavra em Romanos 12, no versículo 1, diz assim: Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Palavra do Senhor. Pelas misericórdias de Deus. Se você está aqui hoje, meu irmão, minha irmã, é pela misericórdia de Deus. Você disse sim, mas quem te convenceu, quem te deu forças, foi o Espírito Santo, foi a graça de Deus. Santa Teresinha diz que tudo é graça de Deus. Tudo que nós temos interiormente e exteriormente é graça de Deus. Então nós precisamos agradecer a Deus por tudo. A palavra de Deus então vem nos falar que é pelas misericórdias de Deus. E é por ela que Ele nos chama hoje, essa vida nova, a oferecer a nossa vida para esse sacrifício de amor. E hoje vamos falar sobre esse tema, minha família, minha conversão. Deus nos planta num lugar. Deus nos plantou num lugar. Deus escolheu alguém para você. E você está aqui hoje, não sei como é que é a sua vida, mas você está aqui. E Deus te deu uma família, te deu uma esposa, te deu um esposo, te deu filhos, para que você dê frutos. Para que você, através de uma vida nova, dê frutos de amor para este mundo e para Deus. E quando diz assim, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, é este o vosso culto espiritual. Então, quando nós vemos a Deus, quando a gente se põe a caminho, quando a gente saiu da nossa casa, aí em busca do Senhor, o Senhor vem com a sua graça nos transformar. Quantas vezes a gente quer uma transformação e fica só pedindo: Senhor, dá-me paciência, dá-me paciência. E quando Deus permite um momento que você precisa exercitar a paciência, você explode, você reclama. E não, é bem ali que o Senhor vai te dar paciência. É naquele momento difícil que o Senhor vai dar a graça da paciência. É no caminho que nós vamos sendo curados. É lá na minha casa. É lá com aquele esposo que eu tenho, com o jeito dele falar, com o jeito dele comer, com o jeito dele se vestir, é que eu vou sendo curado. Mesma coisa o meu marido. Com o meu jeito de ser, ele também vai ser curado, trabalhado. E o Senhor, então, nos coloca nesse terreno da nossa casa, para nós darmos frutos. A nossa vocação é um chamado, é uma escolha de amar ou não. O tempo inteiro. A palavra de hoje, lá em Deuteronômio, o Senhor diz isso. Eu coloco diante de você a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. E diante da nossa vida, todos os dias, nós temos a vida e a morte. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu tenho a escolha de amar ou não. Mas Deus vem me dar a graça de escolher a vida o tempo todo. A graça de Deus é abundante ao nosso redor. Dentro de nós, ao nosso redor, ao nosso lado.
Deus deu uma comunidade para nós caminharmos. Deus deu os sacramentos para nos fortalecer, a sua palavra para nos iluminar, o sacerdote para receber a nossa confissão e nos fortalecendo. Então, é lá em casa que o Senhor vai trabalhando no nosso coração. E quando eu me converto verdadeiramente na minha casa, quando eu começo a ter atitudes verdadeiras de amor, eu posso dizer que a minha conversão é verdadeira. Porque é muito fácil ser delicado, ser educado, educada com a pessoa de fora, não é? É muito fácil. É muito fácil quando eu encontro alguém, né? Ainda mais se eu gosto muito dessa pessoa, é muito fácil eu ser uma pessoa educada, né? Gentil, bondosa. Mas na minha casa não é fácil. Não é fácil. Porque lá eu me deparo com a minha verdade, com quem realmente eu sou, quem realmente o outro é. E aí nós precisamos nos deixar trabalhar. Trabalhar pela graça de Deus. Nós temos uma mania muito feia de reclamar das coisas. Reclamar do outro, murmurar. E diz que murmurar é orar para o inimigo. Você já notou que quando você começa a murmurar por causa de uma situação, a situação só piora. E vai piorando, e vai piorando. E não só dentro de você, mas ao seu redor. Você vai contaminando as pessoas ao seu redor. E a sua casa vai tomando todo aquele ar de azedume, de tristeza, de irritação, de briga. Então alguém tem que tomar uma posição. E Deus conta com cada um de nós. Para começar a amar. A ter atitudes de amor. O Senhor está ali nos dando a graça. Quando nós nos casamos, o Senhor nos dá a força do sacramento. O sacramento do matrimônio que você recebeu um dia no altar, e há alguns noivos que estão por aí que ainda vão receber. O Senhor fez um sacramento, o matrimônio, porque Ele sabia que nós precisaríamos de muita força para sermos santos em casa, para amarmos verdadeiramente em casa. Então não foi só um acontecimento social, uma festa bonita, em que as pessoas vieram, em que você se preparou com muito esmero, e o noivo e a noiva vieram lindos para esse altar. Não. O Senhor o chamou para o altar para nos dar a força da sua presença. Entre o homem, o marido e a mulher, está Jesus, vivo e ressuscitado, para nos dar força para amar. Eu nunca me esqueço, uma vez eu e o Fábio discutindo, os dois irritados um com o outro. E de repente, eu silenciei e fui indo para trás e encostei na parede. Chateada. E quando, de repente, me veio um impulso de olhar para cima. Quando eu olho, eu estava exatamente embaixo do Sagrado Coração de Jesus e de Maria. E na hora eu pedi, Jesus e Maria, me ajudem, nos ajudem. Imediatamente o Senhor veio me deu uma força para ir até o Fábio, pedir perdão a ele. Então, Deus vai nos moldando, mas é preciso que eu lembre de Deus, que eu lembre do Senhor. Lembre que eu, sem a misericórdia dele, não sou nada, nada. E o inimigo quer nos destruir. Diz que ele está ao nosso redor como um leão, querendo nos devorar. Então é a todo momento, é uma luta. Nossa Senhora em Fátima dizia assim, que se nós fôssemos capazes de enxergar os demônios que estão nos ares para nos destruir, nós não enxergaríamos o céu. Eles tapariam tudo. Mas a graça de Deus é muito maior, por isso que nós estamos aqui. A graça de Deus é infinitamente maior.
Então nós precisamos de contar com ela. E é preciso apenas um olhar para Jesus. Não é preciso você rezar muitos rosários para encontrar. Não, Senhor Jesus, salva-me. Salva-me, Jesus, nesse momento. E o Senhor vem. Então, ao invés de ficar murmurando, reclamando, trazendo o demônio para dentro da sua casa, faça o contrário. Comece a agradecer. Senhor, eu te agradeço pelo marido que o Senhor me deu. Porque ele não é tudo o que eu imaginava. Porque ele tem defeitos, mas tem muitas qualidades. E o Senhor deu ele para mim, para ele me santificar. Uma vez nós escutamos uma palestra do padre Paulo Ricardo, alguns aqui lembram, era ainda na capela. E ele dizia assim, foi num vídeo, que o casamento é como duas pessoas que são cheias de arestas, de pontas. E cada vez que elas se achegam, elas sentem as pontas um do outro. Mas que elas precisam ficar juntas para que aquelas arestas elas vão saindo, elas vão sendo polidas, elas vão ficando arredondadas. E quanto mais eu me aproximo, mais vai quebrando essas dificuldades. Agora, se eu faço ao contrário, elas nunca vão ser quebradas. Concorda comigo? Então é preciso eu me aproximar. O caminho para o céu passa pelo caminho da unidade, da união. Não tem como você viver bem com seu esposo e sua esposa se você ficar com essas arestas e ficar só murmurando delas. Comece a agradecer a Deus por essas arestas. Porque é exatamente as arestas dele que vão começar a quebrar as tuas também. E vão começar a tornar você uma pessoa melhor. Porque quem dá conta de chegar perto de alguém que é cheio de espinho? Você dá conta de chegar perto de alguém cheio de espinho? E Deus sabe disso, e por isso Ele deu o esposo para você, do jeitinho que Ele é. Por isso, esposo, te deu a esposa, do jeitinho que ela é. Ela é o seu número. Ele é o seu número, o número do seu sapato. E se aperta de vez em quando, aprende a caminhar. Neste mundo nada é fácil. Tudo que é bom custa. Custa. E o Senhor nos chama a viver em família para justamente nos aprender a nos doar como um sacrifício vivo. Amar é sempre uma escolha de morrer para o outro ser feliz. Isso é amar. Ah, mas espera aí, amar não é estar nas nuvens, apaixonados um pelo outro? Isso faz parte do amor, mas não é amar. Amar é uma ação eficaz que traz um efeito de felicidade para o outro, que traz um efeito de reerguer o outro, de levantar e de levar para o céu. E quando o Senhor nos dá a graça de viver esse amor, e nós temos, a partir do sacramento que nós recebemos no altar, nós temos a graça de ver esse amor esponsal, que é o amor de Cristo pela sua igreja. Um amor que o apóstolo Paulo fala de grande mistério. É um grande mistério. Deus é família. Deus Pai, Filho e Espírito Santo é família. Deus é relacionamento. E Ele colocou na família o mesmo amor. Entre homem e mulher, um amor que fosse capaz de se doar completamente um para o outro. Onde fossem capazes de serem fiéis um ao outro, até o fim. E onde um é do outro, não cabe ninguém mais. Ninguém. Nem um olhar para o lado. Ele é meu e eu sou dele totalmente.
E esse amor que se doa totalmente, então tudo que é dele é meu. E tudo que é meu é dele. Corpo, alma e espírito. O Senhor nos une em um só. Para que de nós dois haja um amor que seja fecundo. E que brote os filhos. E que tragam os filhos para este mundo. Por isso, o amor conjugal, o amor cristão, o amor esponsal, não existe nele um fechamento à vida. Não pode. Porque senão não é um amor verdadeiro. É uma caricatura de amor. Porque o amor verdadeiro aceita o Fábio totalmente como ele é. Com tudo que ele é. Com a sua fecundidade também. E com a minha fecundidade também. E desse amor então vêm os filhos. Que nos santificam. Diz que os filhos prestam aos pais um serviço. Que eles sejam santos. Se eu perguntar a cada um de vocês aqui, eu tenho certeza que vocês vão dizer assim, que depois dos filhos, vocês são pessoas melhores. É verdade ou não é? A gente se torna muito melhor. A gente vai aprendendo. E com a própria necessidade. Lá em casa, são 8 filhos. E se nós bobearmos, um fica sem atenção, outro reclama, de repente estão brigando. Nós não podemos baixar a guarda. Mas isso, ao invés de nos fazer mal e dizer, nossa, coitados, não. Pelo contrário, Deus vem com a sua graça e nos fecunda em amor. Não só agora um amor que gera vida carnal, mas vida espiritual. Que nos ajuda a educar os nossos filhos. Se a gente pegar a palavra de hoje, lá no Lucas 9, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Porque diz assim no versículo 24. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. E a gente entende que nessa realidade de vivência, né, do cristianismo dentro da nossa casa, a gente entende que o tempo inteiro nós temos que fazer um processo muito grande de deixar o orgulho de lado. O orgulho é uma das coisas que atrapalha muito essa conversão, essa mudança. E na nossa casa, a gente percebe que muitas vezes, e a gente tem trabalhado isso, né, Valéria, ultimamente, de corrigir um ao outro e acolher o que o outro está falando para o outro. Aquilo precisa ser mudado, aquilo precisa ser transformado. E esse processo é muito dolorido, mas é um processo que nos faz aproximar muito de uma vida de santidade, buscar a santidade. Porque quando a gente para escutar o outro, escutar aquilo que muitas vezes a gente não quer ouvir, a gente fica incomodado. Mas se a gente buscar na palavra, né, e reviver essa palavra como está aqui, porque quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, salvará, né? Antes diz também assim, se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Na hora que eu estava na missa, eu fiquei procurando entendimento sobre isso aqui. Renegue-se a si mesmo. Por trás dessa frase, tem um detalhe. Renegar-se a si mesmo é deixar o orgulho de lado. E isso é uma coisa que atrapalha muito a gente, como eu já disse. Porque uma correção, ela não é gostosa de ouvir. Eu escutava a Valéria falando para mim assim, você precisa mudar nisso, nisso e nisso. Isso machuca o nosso orgulho. Mas o orgulho é para ser machucado. O orgulho tem que ser machucado. Porque senão não produz fruto, né, Valéria? Então a gente vê muito essa situação dentro da vida conjugal, né? Minha família, minha conversão. E conversão, mudança de rumo. Porque a gente converte muita coisa. A gente deixa de beber, deixa de fazer uma série de coisas entre aspas assim, não é um termo correto para dizer, mas espetaculares, né? Eu deixei de beber, eu deixei de fazer farra, eu deixei de fazer aquilo.
Mas muitas vezes o que nós temos que deixar são coisas muito pequenas que a gente faz, que juntando como um todo, dá um baita de um purgatório, se não um inferno. E isso é sério, né? Então é preciso ter essa flexibilidade. O Senhor fala que nós somos como barro na mão do oleiro. Deus quer fazer de nós um vaso lindo. Mas é preciso que eu seja maleável. Que eu me deixe trabalhar. E o Senhor, se eu for deixando, Deus vai tirando as pedras. Mas é como o Fábio falou, dói. Dói. Você escutar que você não é tão boa assim, é ruim. Porque muitas vezes a nossa autoestima ou a nossa visão de nós mesmos é muito elevada. E mesmo que nós estejamos nos sentindo os coitadinhos, a gente também sente orgulho, porque diz assim, ele não podia falar assim de mim, ele não sabe o que eu sofro. Não. Lembre-se, é preciso agradecer, obrigado, Senhor, por essa repreensão. E escuta e acolhe, seja maleável, deixa Deus trabalhar e tirar. E quantas vezes nós também temos medo de fazer a correção? Às vezes o outro tem um temperamento muito forte e você fica até com medo de falar, de repreender, de falar, meu bem, você está errado. Isso que você está fazendo não está certo. E às vezes por medo, por outro, às vezes ficar bravo, irritado, se omite, se cala. E eu deixo de dar oportunidade para o outro de ser melhor. E às vezes pior do que isso, deixo o outro num pecado que pode levá-lo ao inferno. Então o amor verdadeiro é um amor que expõe a verdade. Claro que eu não posso expor de qualquer maneira. Eu tenho que escolher o momento, né? Eu tenho que rezar por aquele momento. E tenho que ir com amor, com uma disposição de já perdoar aquela situação, de acolher e de saber que para ele não é fácil, ou vice-versa. Então essa correção um do outro vai se tornando o quê? Deus vai trabalhando e nós vamos nos tornando melhores. Sabe qual é o nosso problema? Nós somos complicados demais. Complicados. Se nós aprender a engolir sapo, a coisa se torna fácil. É ou não é? Nós precisamos aprender a sofrer. Sofrer. Paciência é isso. É aprender a sofrer. E o Senhor fala que o amor que Ele nos chama a viver é um amor sacrificado. Amor que não dói não é amor, gente, é egoísmo. Eu vou estar com meu marido e tal. Ele é uma gracinha, faz tudo o que eu quero. Como eu amo ele. Não, você não ama. Isso aí é só egoísmo. A hora que ele falar um não para você, você vai ficar com o bico desse tamanho? Ou vice-versa? Que amor é esse? 1 Coríntios 13, Paulo fala o que é o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se irrita, não guarda rancor, tudo desculpa, se alegra com a verdade, tudo espera, tudo suporta. Isso é amor. Então eu vejo que amor é uma escolha. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida no seu dia a dia. No acordar, acorda já alegre, agradecendo a Deus, Senhor, eu te louvo, porque eu estou viva.
Senhor, eu te louvo porque eu posso agora servir minha família, fazer o café da manhã, acordar às 5:30 da manhã, sair da cama quentinha. Sabe o que é o bom? É pensar que Deus está olhando para nós e falando assim: meu filho, valeu a pena você morrer por ele. Valeu a pena você morrer por ela. Ele está amando. Ela está amando. O Senhor quer essa conversão para nós este ano. A nossa conversão lá na minha casa. Na maneira que eu vou tratar os meus filhos. Na maneira que eu vou corrigi-los. Isso é uma luta para todos nós. Porque é o primeiro impulso que nos dá, ainda mais quando você vê um menino desobediente, né? Você já ferve o sangue, assim, já dá vontade de pegar ele pela orelha, né? Sair arrastando. O marido teimoso também, o Fábio está falando. Dá vontade de pegar pela orelha, às vezes. Mas a gente tem que saber contar até 3. Morder a língua. Gente. Espera um pouquinho e fala: Senhor, salva-me. Ajuda-me a amar. Gente, o Senhor não demora nessas horas de jeito nenhum, porque fala assim que às vezes Deus é demorado, né? O Senhor vem nos salvar imediatamente. Lá em Tiago, o Senhor diz assim: quem precisa de sabedoria, peça, mas sem hesitação. Porque aquele que hesita é como um homem levado pelas ondas que vai para lá e para cá e não vai chegar a lugar nenhum. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu preciso me aproximar com fé. Sabendo que Deus já está me dando aquela graça. Ainda mais quando é para a sua família. Ainda mais quando é para você amar. Para você corrigir os seus filhos. Para você amar seus filhos. Deus dá, e é na hora. Então, mas converter, mas por quê? Fazer uma pergunta dessa, né? Mas por que se converter, né? Porque nós estamos aqui de passagem. Você tem consciência disso? Você tem consciência? Porque se você tem consciência que você está aqui de passagem, e você não está fazendo por onde se converter, está perdendo tempo. Esses dias para trás eu fiz uma reflexão. Eu fiquei pensando assim: meu Deus, como foi bom não ter morrido antes. Porque o tanto de coisa que eu vi, que eu ainda tenho que me converter, eu sei não, hein? O purgatório aí de muitos anos talvez para mim, se eu tivesse morrido antes. Então o tempo tem que ser rápido. Gente, e o meio está aí, na nossa mão, é a família. Lugar do perdão e da festa. Festa, perdão, festa, perdão, festa, perdão, reconciliação, o tempo todo. Nós estamos com todo o instrumento, tudo que nós precisamos para estar no céu um dia, está na nossa mão. Deus colocou a nossa casa, a nossa família, aquele lugarzinho onde você vai aprender a amar, onde você vai aprender a perdoar, onde você vai aceitar, vai acolher o outro, vai ter momentos maravilhosos, já antecedendo o céu que nós vamos viver. Porque eu estou aqui na frente pregando, porque eu estou pensando também no céu, também no céu. Se eu ficar pensando só nesse mundo, eu não tenho ânimo, nem força. Olha para esse mundo lá fora, o que está acontecendo? Se você olhar para o mundo lá fora, você tem ânimo? Eu não tenho. Mas se eu ficar olhando para o céu, buscando as coisas do alto, e as coisas do alto é o perdão, é o amor, é o diálogo, é a partilha com os filhos, é a alegria, é as brincadeiras em casa, os momentos gostosos ali, na janta junto, fazendo o almoço junto, brincando, convivendo. Isso é o céu. Isso é o céu aqui na terra. Então essas pequenas dores de renúncia, de deixar o orgulho de lado, de mudar um pouquinho ali, não, ela falou isso para mim, mas eu tenho que mudar, isso é tão pequeno. Nós vamos passar a eternidade no céu. Isso aqui vai passar. E vai passar para alguns muito rápido, talvez pode ser até amanhã.
Sei. E se for amanhã? É difícil, né? É uma resposta difícil. Mas olha para nós, o que Deus nos proporciona. A cada dia, basta o seu cuidado. A cada dia, nós temos a oportunidade de amar mais, de acolher mais, de viver mais juntos, de ser aquilo que Deus quer. Nós temos a cada dia essa grande oportunidade de amar. Se nós não amarmos, nós não somos nada. Nada. Vai adiantar você construir muita coisa, estudar, trabalhar, pelejar. Se você não amar, nós não vamos ser nada. Nada. O Senhor nos chama então a viver o amor, na obediência a Ele, aos seus mandamentos. Quantas promessas nós escutamos hoje na palavra, né? Quem obedecer, Deus vai derramar bênção, abençoar os filhos, abençoar o trabalho. Né? Deus não vai deixar faltar nada. A obediência a Deus, aos seus mandamentos, vale mais do que 1000 holocaustos. Vocês sabem o que é um holocausto? É você pegar um animal grande, queimar até os ossos virarem cinzas. Salomão, quando ele fez o templo, ele queimou, ele fez 1000 holocaustos para Deus. Mas eu digo a vocês, a obediência vale mais do que 1000 holocaustos. Agrada a Deus. Viver a vocação de ser família conforme a vontade de Deus, obedecendo os seus mandamentos, fazendo o que Deus quer. Eu digo a vocês vão ser muito felizes. Muito felizes. Porque é promessa de Deus. É o fruto de quem colhe, de quem planta para colher. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você não plantar, você não vai colher nada. E é na sua casa, e é lá com o seu marido, com os seus filhos, fazendo a vontade de Deus na sua vida, fazendo a vontade de Deus na sua vocação, de amar, de um amor total, fiel e fecundo, que você vai ter a oportunidade de dar aquilo que o Senhor falou. Quando chegar no fim do mundo, no julgamento o Senhor vai colocar à direita aqueles que lhe deram de comer, de beber, que lhe vestiram, que lhe protegeram. Na sua casa, lá na sua casa, na minha casa, na nossa casa, Deus nos dá a oportunidade de cumprir essa palavra. E um dia, você chegar ao céu, e o Senhor diz: vinde, porque você me deu de comer, de beber, me amou. Vamos fechar nossos olhos. Vamos ficar de pé? Essa é a grande boa nova também. Que tudo que pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, Ele nos concede. Se aqueles que somos nós aqui hoje podemos pedir coisas boas ao nosso Pai, então nós vamos pedir. Vamos pedir a graça de ser família como Deus quer. De mãos dadas com a sua esposa, com o seu esposo. Você que está sozinho, se coloque em atitude de unidade com quem está longe de você. Peça nesse momento que pela graça do Espírito Santo, um propósito, e um propósito que venha a ser executado, de caminhar atento, prestando bastante atenção e vigilante, nos momentos que Deus coloca na sua casa, junto com a sua família, para poder viver o amor, para viver essa unidade, para viver o perdão. Falando em perdão,
Muitos casais vieram para cá, tristes um com o outro, magoados um com o outro. Vire um para o outro agora e diga a ele, a ela: eu te perdoo. E eu quero te amar. Eu quero te amar. Com o amor de se entregar, de me sacrificar por você. Jesus, dá-nos essa graça. Dá-nos essa graça, Jesus. Pelas tuas misericórdias. Sim, Senhor. E juntos, Senhor, como casal, dá-nos a graça de levar nossos filhos para Ti. Sim, Senhor, porque o Senhor quer que nós tragamos filhos, mas não para este mundo, para Ti. Nossos filhos são do céu, são para Ti, Senhor. E nossos filhos virão para Deus, olhando para nós e vendo no pai e na mãe o testemunho vivo da presença de Deus. Essa é a maior evangelização dos nossos filhos, quando eles olham para nós e veem que o pai e a mãe se amam, se perdoam. Como eles ficam felizes, eles mudam de rumo, eles ficam incomodados com a vida às vezes errada que estão vivendo, porque olham para nós e vêem no pai e na mãe um amor de verdade. Por isso, meu irmão, minha irmã, creia que Deus pode mudar tudo. A sua decisão, o seu propósito, Deus abençoa e concede a graça de atender. Com sinceridade, se aproxime dele e diga: Senhor, muda a minha vida, muda a minha família, Senhor. Muda, Senhor. Muda meu coração. Muda minhas atitudes.